Bom, gente, dando continuidade, né, então, aos nossos temas de discussão, nós vamos trabalhar hoje o Brasil durante a década de 20. Nas nossas últimas aulas, ainda quando elas foram presenciais, nós, de maneira geral, discutimos três temas: a Primeira Guerra Mundial, a, a Revolução Russa de 1917 e a ascensão do nazifascismo na Europa. Né? Ou seja, quando você pega a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, a Revolução Russa em 1917 e a ascensão do nazifascismo na Europa durante a década de 20. Tá? Então, agora a gente vai para uma temática que aborda o mesmo contexto, é do mesmo período, porém com as suas características do Brasil. Né? Então a gente sai um pouco do ambiente da história geral, tá? E vai abordar então agora uma temática que está mais pertinente ao contexto do Brasil. Dentre vários aspectos, eu já inicio chamando a atenção de três fatores ou características do contexto que nós vamos trabalhar. Esses três elementos são a política do café com leite, que é muito típico, né, desse período da década de 20, tá? O tenentismo, né, que é um movimento característico também da década de 20 no Brasil, e a coluna Prestes. Tá? Então são esses, pelo menos são esses três elementos que a gente vai ver caracterizar com muita força a década de 20 no Brasil. Tá? Então, como esses elementos, como, por exemplo, o fim da política do café com leite, como o surgimento de movimentos como o tenentismo ou a coluna Prestes, né, irão contribuir para o que a gente também vai denominar aqui de a crise da República Velha. Tá? Então, são esses elementos que nós tentaremos abordar aqui para vocês. Então, como eu coloco aqui no slide, né, nesses tópicos, durante a década de 20, né, a política do café com leite ela vai ser questionada por diferentes fatores, diferentes setores da população. Tá? Então, nós temos a classe média urbana como contestadora dessa política. Nós temos o operariado, né, os trabalhadores das indústrias, grupos ligados à indústria e jovens oficiais do Exército que depois irão atuar num movimento denominado de tenentismo. Tá? Então, primeiro, o que foi a política do café com leite, tão questionada por diferentes setores da população no Brasil. A política do café com leite ela se caracteriza pelo revezamento, né, do poder na presidência por duas grandes oligarquias, por dois grandes grupos poderosos que unidos eles simbolizavam o maior colégio eleitoral do Brasil. Então, estou falando de São Paulo e de Minas Gerais. O termo política do café com leite vai ser utilizado porque São Paulo era um país de produção do café e as elites, né, ligadas à produção do café estarão, né, participando desse processo político. E em Minas Gerais, né, a maior bacia leiteira, o principal produtor de leite, né, da década de 20 e, sobretudo, os produtores, né, os grandes
fazendeiros irão, desse núcleo, né, da produção leiteira, participando também da política, irão se unir com a oligarquia paulista, e eles, né, sempre elegiam um candidato de Minas Gerais numa eleição, e numa outra havia um revezamento, eles elegiam um candidato de São Paulo. Então, dessa maneira, esse período ele vai ficar conhecido como política do café com leite, porque simbolizava o revezamento desses dois principais grupos da oligarquia brasileira, que representava esses dois segmentos, os produtores de café e os grandes fazendeiros, né, produtores aí de leite em Minas Gerais. Então, essa é a característica da política do café com leite, que diferentes setores da sociedade, né, irão passar a questionar. Né? Ou seja, principalmente grupos oriundos, né, de outras regiões do país. A gente vai ver mais à frente que isso vai unir, por exemplo, grupos do Rio Grande do Sul, da região Nordeste, como Pernambuco, Paraíba, né, que irão se contrapor a essa configuração aí que unia Minas Gerais e São Paulo. Tá? Então, e um outro que a gente termina esse slide, né, que é um movimento tenentista, que é um movimento em que esse grupo vai defender o voto secreto. Né? E aí por que o voto secreto? Porque nós ainda vivenciávamos a Constituição de 1891, né, de surgimento da República. E naquela Constituição, o voto não era secreto, o voto era aberto. Então ele era fácil de manipular. E por ser aberto e por ser fácil de manipular, isso gerou uma expressão forte, sobretudo aqui no Nordeste, que é o de voto de cabresto. Então você chegava na sessão eleitoral para votar, muitas vezes, né, acompanhado ali de jagunços de um determinado fazendeiro, e não tinha como você negar o voto ao candidato daquele fazendeiro. Né? E por que não tinha como você negar ou você, de alguma forma, tentá-lo ludibriar? Porque o voto era aberto, o voto não era secreto. Você dizia abertamente, ali na sessão eleitoral, em quem iria votar. Então, por isso, esse grupo ligado aí ao Exército, ou movimento tenentista, quais eram as suas reivindicações? Uma delas, como eu falei, era o voto secreto. Né? Uma outra era um incentivo maior à indústria, e aí a gente vê o apoio de um outro segmento, né, surgindo aí no Brasil, mais ligado à classe média, sobretudo industrial. Né? Defendia um fim da corrupção na política, porque elementos como o voto de cabresto, por exemplo, associavam essa prática a uma prática corrupta, né? Dentre outros fatores que caracterizam, né, a corrupção, como a compra de votos, até o fato de pessoas que já morreram, né, estar ali como se tivessem votado, né? Então, coisas nesse sentido. Defendiam também a ampliação da educação pública, né, e uma maior centralização política. Então, esses são alguns elementos defendidos aí pelo tenentismo. Né? Então, está aí um movimento tenentista, né, que vai envolver principalmente jovens oficiais do Exército Brasileiro, capitães e tenentes, né, que tinha como características o nacionalismo, né, e a defesa de um poder central. Então, esse movimento desencadeou algumas revoltas. Né? Então, nós temos, por exemplo, em 1922, o movimento, né, denominado de os 18 do Forte, de Copacabana. Tá? Nós temos também a Comuna de Manaus, em 1924, e nós temos também a Revolta em São Paulo, de 1924. Né? Então, esses são os três elementos que caracterizam, que se associam mais aí
ao movimento tenentista, né, associado, né, a uma outra ramificação que ocorre ali entre 1925 e 1927, que é a Coluna Prestes. Nós vamos aprofundá-la mais um pouco à frente. A gente vai ver que esses grupos aí que irão participar desses movimentos, o movimento tenentista, da Coluna Prestes, mais tarde, sobretudo ali na década de 30, eles irão compor grupos distintos da política brasileira, né? Um grupo mais ligado à esquerda, né? Ou seja, mais ligado ao comunismo, e um outro grupo mais ligado à extrema-direita, a ideias fascistas, tá? Aqui no Brasil. Isso, como eu disse, a gente vai perceber melhor na década de 30 aqui no Brasil, tá? Então, como eu disse, o primeiro desses movimentos, né, foi o levante dos 18 do Forte, em 1922, né, onde esses tenentes eles saíram, né, às ruas para o combate, para a defesa e num levante contra o poder central, né, foram claramente massacrados, né, sobreviveram apenas dois desses grupos, né, o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos. Né, então, daí origina, por exemplo, o nome de uma das principais avenidas aqui de Belo Jardim, que antes, né, se chamava Avenida Siqueira Campos, né, em alusão a então, esse tenente sobrevivente aí da revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Né? Então, o primeiro movimento tenentista no Brasil. Tá? Em São Paulo, então, o movimento dos 18 do Forte, em 1922, ele ocorre no Rio de Janeiro, né? E em 1924 nós temos uma outra revolta tenentista, tá? Que também será atacado, claro, pelo governo central. A gente tem aí uma imagem, por exemplo, de cenas de destruição causadas por um bombardeio, né, de aviões ligados então, ao governo central brasileiro. Né? Então, uma outra imagem, por exemplo, assim, que caracteriza até que ponto chegou, né, esse conflito entre o movimento e o governo brasileiro em 1924. Entre 1925 e 1927, a gente vai ver que vai ser composto um grupo, tá? Esse grupo vai ser composto por civis e militares e vão percorrer cerca de 24 quilômetros, né, como está aí, está claro aí no mapa aí para vocês, né, irão percorrer cerca de 24 mil quilômetros, marchando a pé, denunciando, né, as práticas de corrupção, denunciando as mazelas do governo então constituído. Né? Esse movimento recebe o nome de Coluna Prestes, né, que tem na figura de um dos seus principais líderes, o Luiz Carlos Prestes. Né? Então, a liderança, né, uma das principais lideranças desse movimento. Né? É bom dizer que a Coluna Prestes surge, então, como uma ramificação do tenentismo, né, e percorre o Brasil para denunciar, né, as mazelas do governo brasileiro de então, que não tinha um projeto para melhorar de vida a população brasileira daquele período. A Coluna Prestes chegou a entrar em conflito por diversas vezes com o governo brasileiro. Não foram derrotados em nenhum momento, mas também não conseguiram obter êxito, que era derrotar o governo brasileiro, né? Até que eles acabaram se refugiando, parte deles inclusive no sul,
saindo ou fugindo pelo sul do país, né, e alguns deles indo, como Luiz Carlos Prestes, indo parar, por exemplo, na Argentina. Tá? Então, essa é uma característica da coluna Prestes, a denúncia contra o governo brasileiro da época, marchando por diferentes regiões do país, não sendo derrotado, mas também não obtendo vitória sobre o governo brasileiro. Então, eles acabam fugindo. Você pode encarar a fuga como uma derrota, mas, na verdade, diretamente em combate, eles nunca foram derrotados. Então, aí é uma fotografia, né, com alguns desses grupos aí que fazem parte da coluna Prestes. Tá? Então, sobre esse movimento, sobre a figura do Luiz Carlos Prestes, que é uma dessas lideranças, eu poderia indicar aqui para vocês, não sei se vocês vão ver aí direitinho, um documentário que vocês encontram no YouTube com facilidade, que é O Velho, e que explica um pouco da trajetória do Luiz Carlos Prestes, e uma biografia, né, um livro, né, que também conta e explica a trajetória do líder, né, da coluna Prestes, que é o Luiz Carlos Prestes, essa biografia escrita pelo historiador Daniel Arão Reis Filho. Tá? Então, tem também uma biografia lançada por sua filha, né, Anita Leocádia Prestes, que também vale a pena, né, quem puder tentar ver se consegue encontrar alguns resumos, né, na internet, para poder aprofundar um pouco aí sobre a figura, né, a importância de Luiz Carlos Prestes para o Brasil, porque a gente começa a falar de Prestes agora na coluna Prestes, e ele vai estar, a gente vai, quando estudar a Era Vargas, por exemplo, a gente volta a citar Prestes. Prestes se tornou senador da República, enfim, né? tem aí uma participação em diferentes momentos da história brasileira que a gente vai analisá-lo, né, até mais lá na frente, né, em outros momentos aí da história brasileira. Esse período da década de 20, né, além de se configurar aí com a presença desses movimentos como o tenentismo e a coluna Prestes, também vai ser caracterizado pela fundação, né, do PD, do Partido Democrático, que acaba sendo fundado a partir da dissidência do Partido Republicano Paulista. Né? Então, o Partido Democrático, né, que vai crescendo, é o partido, inclusive, que vai compor a Aliança Liberal, que irá apoiar a candidatura de Getúlio Vargas lá na frente. Né? A gente vai ver mais lá na frente que a disputa pela presidência que vai acabar, né, gerando toda uma discussão que desemboca na chegada ao poder do Getúlio Vargas, é um conflito ali, uma disputa política que vai se dar entre o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista, né, o PRP. Aí uma imagem, né, então, do último presidente desse contexto aí da política do café com leite, né, o Washington Luiz. O Washington Luiz é o presidente do Brasil entre 1926 e 1930 e é o presidente que rompe com a lógica do café com leite, com a lógica da política do café com leite. O Washington Luiz é paulista, deveria então apoiar um candidato mineiro e resolve apoiar um candidato paulista, rompendo com aquela tradição, né, de apoiar um candidato mineiro. Então ele apoia a candidatura
do Júlio Prestes, e aí cuidado para não confundir com o Luiz Carlos Prestes, que eu acabei de falar. Eles têm o mesmo nome, mas são o mesmo sobrenome, mas são pessoas distintas, não são da mesma família, inclusive. Né? Então, o Washington Luiz apoia a candidatura do paulista Júlio Prestes, tá? E contra a Aliança Liberal, né? o PD, que apoiava a candidatura do Getúlio Vargas. E aí, nessa disputa entre Júlio Prestes, apoiado por Washington Luiz, e Getúlio Vargas, o Júlio Prestes acaba vencendo as eleições. Há muitas denúncias de corrupção, né, nesse processo, né, da eleição do Júlio Prestes, e é fato que o grupo que apoiava o Getúlio Vargas não aceita, né, a derrota, e isso acaba gerando, né, mais na frente, um movimento de tomada do poder. Né? Aqui nesse slide, nós temos aí cartazes, né, da campanha desses dois grupos. Né? De um lado, um cartaz da campanha do PRP, de apoio a Júlio Prestes, e do outro, um cartaz de apoio ao Getúlio Vargas, né, que era composto pela Aliança Liberal. Tá? Então, esse problema da chegada de Vargas ao poder ele vai ser reforçado com a morte ou assassinato, né, do candidato a vice junto com Getúlio Vargas, que foi o João Pessoa. Né? João Pessoa, né, que era presidente da Paraíba, era a expressão que se utilizava, né, para o governador. Né? Então, ele era uma espécie de governador da Paraíba, e acaba sendo assassinado no Recife, né, por questões que envolviam problemas pessoais, né, entre ele e o seu assassino, o João Dantas. E isso, né, dentro aí, um pouco depois das eleições que geraram a derrota, né, do Getúlio Vargas, e esse fato acaba sendo o estopim, né, para aquilo que é considerado a Revolução de 1930, mas que eu coloco aqui, na verdade, como sendo um golpe, né, porque o Getúlio Vargas perde o poder, perde a eleição, na verdade, e o grupo de apoio ao Getúlio Vargas se aproveita desse momento do assassinato do seu vice, por uma questão que não tem a ver com questões políticas, né, e se aproveitando disso, né, cria todo um sentimento, né, de apoio à sua ideia, que era de tomada do poder em 1930, que vai se concretizar, né, não não deixando, né, que o vencedor das eleições, o Júlio Prestes, assumisse a presidência do Brasil. Né? Então, aqui uma imagem do jornal Folha da Manhã, que traz, então, a manchete, né, do assassinato do João Pessoa. Né? O nome, inclusive, hoje da capital do estado da Paraíba, né, João Pessoa, é em sua homenagem, porque antes se chamava Cidade da Paraíba. Né? E aí, em homenagem a João Pessoa, se utiliza então o nome João Pessoa para a cidade do litoral hoje, que é a capital da Paraíba. Então, enfim, esse momento do assassinato de João Pessoa acaba sendo utilizado como um pretexto para se criar um ambiente no Brasil de tomada do poder, né? Isso depois, como eu disse, da derrota do Getúlio Vargas nas eleições. Tá? Então, aqui eu tenho uma charge, né, que brinca com a imagem de Getúlio Vargas puxando a cadeira do Júlio Prestes, não deixando ele assumir a presidência, né? E um outro que o Getúlio Vargas aí cercado, né, de militares em uma das suas passagens, né, se não me engano, no estado de São Paulo, em alguma cidade do interior do estado de São Paulo, né? A presença de militares, você vê, né, muito forte, caracteriza, então, um pouco desse apoio que o Getúlio Vargas teve para tomar o poder e se tornar
né, presidente do governo provisório. Isso deveria ser provisório, mas foi um provisório que acabou durando 15 anos, né, porque Getúlio Vargas fica no poder de 1930 a 1945. Quando a gente estudar o período a Era Vargas, a gente vai ver que esse período de 15 anos é dividido em 3 momentos, né? O governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, né, que vai de 34 a 37, porque em 37 há o golpe de Estado denominado de Estado Novo, e é o período da chamada ditadura Vargas, e aí caracteriza um novo momento, né, o Estado Novo, a ditadura varguista, que vai de 37 a 45. Tá? Então, sobre a década de 20, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Tentei ser o mais sucinto possível para não cansar vocês com esse vídeo, mas, enfim, foi o que deu para a gente fazer. Importante que vocês relembrem aí que durante a década de 20, pelo menos 3 pontos são importantes para que vocês tenham uma compreensão e até aprofundem, né, que é a chamada política do café com leite, o movimento denominado tenentismo e a coluna Prestes. Quando você consegue entender bem esse movimento, associado aos diferentes grupos que irão surgindo, grupos mais ligados à questão rural, né, e grupos nascentes ali da, das grandes cidades, né, que já tem uma característica urbana e industrial surgindo, como São Paulo, por exemplo. Então a gente vê diferentes elementos que vão, né, impactar na chegada, né, de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Então, gente, eu estou postando esse vídeo para essa semana, para que vocês possam assistir, né, e aprofundar. Eu vou estar no horário das nossas aulas. Veja aí qual o horário você quer do terceiro ADM-A, terceiro ADM-B, terceiro TDS-A e terceiro TDS-B. Veja qual é o horário que eu tenho na, na sua turma durante essa semana, e eu vou estar disponível no horário dessas aulas para tirar as dúvidas ou pelo Classroom ou pelo WhatsApp. Então, assistiu esse vídeo, né, e aí vocês assistam no horário das aulas para não atrapalhar vocês numa série de outras disciplinas que vocês têm. Então, assista no horário da nossa aula, vai sobrar um tempinho aí para vocês tirarem as dúvidas. Eu vou estar ali a postos para tirar essas dúvidas, tá? E tirar dessas dúvidas, quando for na próxima semana, eu vou encaminhar um material pelo Classroom para poder a gente fazer uma atividade sobre esse tema, certo? Então é basicamente isso. Estou esperando, estou aguardando vocês para tirarem as dúvidas, tá? Se cuidem, cuidem dos seus, tá? Vamos respeitar esse isolamento social para nos resguardar, né? E nunca é demais lembrar, né, e pedir, né, que fiquem em casa. Então é isso. Fique com Deus e até a próxima.